Você estava falando de atraso de fala. Aí eu vou sair um pouquinho do autismo, mas eu vou perguntar duas vezes aqui. A primeira é, qual que seria o tempo ideal para a criança começar a soltar as primeiras palavras dela? Quando que eu entendo que, sei lá, meu filho, ele tá tendo um atraso de fala? Por volta de 1 ano de idade, é para a criança estar falando as primeiras palavrinhas já. Uhum. Com 1 ano e meio, 2 anos de idade, é para a criança ter um vocabulário de 50 palavras. Dos 2 aos 3 anos, é esperado que a criança fale de 50 até 200 palavras. Então, assim, meu filho tem 2 anos, mas ele só fala mamãe, papai e vovó. Tá tendo um atraso de fala. Sim, então, vamos levar na fono para fazer uma avaliação. Boa. E mal não vai fazer. Não vai fazer, né? Não vai sair de lá, sei lá, ah, meu Deus do céu, foi uma tortura. Não foi, não vai ser, né? Uhum. Então, seria, a partir de 1 ano, ele já começa a falar algumas palavrinhas. Isso, mamãe, papai, água. Então, palavras mais TT. do cotidiano, TT. Palavras mais do cotidiano com 1 ano e pouquinho. É esperado que a criança esteja falando. Certo. Com 2 anos já é para estar formando frases simples. Então, quero água. Com 2 anos é para a criança estar formando frase. Entendi. E quando isso funciona assim, vamos pensar agora, óbvio que eu sei que cada criança autista tem seu jeito, cada criança tem seu jeito, mas cada criança autista também tem o seu jeito. Quando é que ele vindo de uma forma precoce para o tratamento, quando é que a gente consegue obter esse resultado de fala? Vamos supor que não fala, tem atraso, sei lá, alguma dificuldade. Quando é que a gente consegue ter esse resultado com tratamento, sei lá, intenso, vamos dizer assim, por uma vez por semana? Óbvio, você não vai prometer nada aqui, pelo amor de Deus, mas com esse tratamento, quando é que a gente consegue obter uma fala mais... Que a criança produza fala, às vezes, né? Não vou conseguir te dar essa resposta, exato, Davi, porque, assim, cada criança é uma. E depende de vários fatores. Depende do ambiente que aquela criança vive, quanto ela é estimulada. Depende dos fatores cognitivos. Então, se essa criança tem um déficit cognitivo, já é um outro fator que conta, né, para o prognóstico e para a evolução dessa criança no tratamento e do tempo de tratamento. E, assim, infelizmente, não tenho como te dar essa resposta. Em quanto tempo a criança vai falar? Porque cada criança é uma e isso depende de vários fatores extrínsecos, sim, de fora da criança e de dentro da criança. Extrínsecos e intrínsecos, isso. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Quais são os primeiros sinais que a gente percebe que aquela criança está tendo atraso de fala? Qual é um dos primeiros sinais que vão aparecer? Isso. Eu sempre falo assim... O melhor parâmetro, compara, as pessoas falam que não pode comparar, né? Mas nesse caso precisa comparar. Quando se fala de desenvolvimento, né? Quando se fala de desenvolvimento, precisa comparar. Compara a criança com os colegas da mesma idade, com o primo, colega da escola. Tá desenvolvendo igual ou não? Eu tô vendo que ele tá mais atrasado, tem uma fala mais enrolada, né? Eu escuto muito essa queixa no meu consultório. Meu filho fala mais enrolado que os colegas, né? Então, já era pra criança ter adquirido sons que ainda não adquiriu, e aí sai uma fala enrolada, né? Uma fala pouco inteligível. Então, sempre compara com os pares da idade. Esse é o melhor parâmetro, eu acredito. Perfeito. Você falou que tem, tipo, 1 ano ela vai falar algumas palavrinhas básicas, com 2 vai conseguir falar 50 palavras, e com 3 vai falar, sei lá, quantas mil palavras ele vai falar. Então, vamos entender que a partir do 1 ano, assim, não sei, mas a partir de 1 ano ele já começa a perceber que ali é um problema, se ele não tá falando? Até 1 ano e meio, assim, né? De 1 ano e 1 ano e meio é uma janela ali que é esperado que a criança fale as primeiras palavras. Uma idade boa para trazer para fono. Perfeito. Qual que é a idade boa agora na fono? Quando é que eu tenho que ir? Então, a criança tá com 1 ano e 8 meses e é esse caso que só fala mamãe, papai, vovó, vovô, ou não fala. Nossa, se não fala, mais urgente ainda, vamos para fono. 1 ano e 8 meses. Olha, é esperado que a criança fale as primeiras palavras com 1 ano. 8 meses para uma criança
que tem 1 ano e 8, é muito tempo, Sim, né? 8 meses sem falar. Porque, como eu falei, a criança está muito receptiva ao aprendizado. Ela tá borbulhando, né, de estímulo. Então pensa quanto de coisa que era para ela de ter aprendido, quanto de palavras, de vocabulário que já era para ela ter adquirido em 8 meses. Sim. Né? Então, a criança tá com 1 ano e 8 meses, não fala, ou fala só 2, 3, 4 palavrinhas, sendo que é esperado que com 2 anos ela fale 50 palavras, né? Até antes, assim, próximo ali dos 2 anos. Então, já é a idade de levar na fono. Sim, perfeito. Então, essa idade aí... O que eu mais recebo são crianças, assim, na faixa etária de 2 anos. Sim. Já tá atrasado. É uma idade boa ainda, mas assim, se pudesse ser um pouquinho antes, 1 ano e 8, 1 ano e 10. Você quer um berçário na sua clínica, intervenção, né? precoce. Intervenção precoce. É o lema da Natália. É o lema.